Considera de que a pessoa tem outras despesas, né? Tem água, tem energia, tem às vezes aluguel. Então, como organizar todas essas despesas, considerando que até mesmo quem vive com o salário mínimo encontra dificuldades? Quem vai nos ajudar nessa situação é Ricardo Valério, ele que é economista e tem essa missão. Economista, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN, de nos ajudar a organizar as contas, porque o Ayrton adiantou lá no estúdio que o preço da cesta básica, ele reduziu aqui na capital. Notícia boa, mas por que quando vamos ao supermercado não sentimos isso na hora de passar no caixa? Bom dia, Pedro. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos. Obviamente, os valores vão caindo gradativamente, conforme nós tínhamos sendo analisados em outras semanas. A cesta básica ela tem uma inflação já acumulada de muito tempo. A gente tem que ver que temos itens altos, como o café e o açúcar, 62%, 44% de aumento, isso é muito expressivo. Obviamente que houve uma redução, o Natal passou a ter a quarta cesta básica mais barata do país, mas é uma redução de apenas 1,16. É expressivo, pelo menos parou de aumentar, mas mesmo assim ainda é muito pesado. Ainda consome-se quase 52% da cesta básica, do valor do salário mínimo, é consumido pela cesta básica. O trabalhador tem que trabalhar 105 horas para poder pagar a sua cesta básica. Então, isso é muito expressivo e vem diretamente do bolso, os carrinhos estão vazios, porque, obviamente, os preços estão caindo, mas vão cair de forma muito gradual, notadamente os preços dos alimentos, diferente do preço do combustível, que tem caído o preço de forma mais expressiva em função da redução do petróleo a nível internacional. Mas em relação à alimentação, a gente tem que ter a devida paciência, porque essa queda vai ocorrer de forma muito gradativa e o trabalhador tem que estar cada vez mais pesquisando, mais procurando os dias dos feirões específicos a nível de supermercado, de forma que ele possa se adequar e passar essa verdadeira maratona que é fazer as compras diariamente. O senhor comentou o tempo necessário que tem de horas, né, para trabalhar, para conseguir comprar uma cesta básica. Ayrton no estúdio falou que hoje o preço do botijão de gás, que teve o reajuste ontem, né, de cerca de 5, 6 reais, custando na faixa de 120 reais, corresponde a cerca de 20% do valor do Auxílio Brasil. Então, quem recebe somente o auxílio tem que optar em um mês por escolher ou o gás de cozinha ou uma cesta básica. E até mesmo quem vive com o salário mínimo encontra dificuldades em conciliar com outras despesas. Qual seria a estratégia e também, se possível, qual seria então o salário ideal para que as pessoas consigam viver com o essencial? Olha, se a gente for falar no salário ideal, toda vez que o Diese faz o cálculo da cesta básica, ele faz o cálculo também do salário mínimo ideal, porque o salário mínimo não é certo só para a cesta básica, mas tem habitação, lazer, educação, todas as situações constitucionais que é feito o salário mínimo. O salário mínimo hoje teria que ser, pelo cálculo da cesta básica atual, de aproximadamente R$ 6.300. Mas, obviamente que isso aí é muito pouco para quem recebe o salário mínimo, mas muito para quem paga, e não seria viável. Obviamente a gente tem que se adequar. O gás subiu de novo, em torno de 5 a 6 reais, vai para 120 reais, quer dizer, é uma notícia boa que a gente teve da cesta básica, e no mesmo momento está tendo esse aumento do gás. Esse aumento agora não é em função de aumentos de preços lá fora, mas é em função do mês do dissídio coletivo da categoria, que agora em setembro há esse aumento anual, de forma que é muito ruim. A gente tem que pensar na realidade, a gente está num momento político e tudo, de que quem venha ganhar essas eleições, a gente tenha de fato uma reforma tributária, né, um novo pacto federativo, para que isso possa se ajustar. Ninguém aguenta mais ver os carrinhos de compra sempre vazios, né, e a gente sempre enfrentando essa situação. Se falou tanto ontem no dia da independência, né, independência ou morte, eu diria, a gente precisa ter independência e vida. A gente precisa ter uma situação mais ajustada para que a população possa aguentar, ter essa situação da cesta básica. Na realidade, são 12 itens, 6 tiveram baixos e 6 tiveram aumento. Então, por isso que se sente tão pouco no bolso do trabalhador, no bolso da dona de casa. O senhor falou sobre a reforma tributária. Às vezes isso parece algo muito distante e às vezes quem está assistindo não imagina o quanto isso impacta na vida dele. A cesta básica ela analisa alguns pontos específicos, itens na verdade, e não inclui, por exemplo, o cuscuz e o ovo, que também estão sendo analisados e ficaram mais caros. Então a gente consegue dar um exemplo aí de como a reforma tributária poderia ajudar a deixar o nosso cuscuz com ovo, que a gente costuma comer no café da manhã, no jantar, mais acessível? O nosso tradicional cuscuz com ovo, né, teve um aumento de 1,6
R$1,75 no pacote do fubá, do milho, que faz o cuscuz, e também os ovos tiveram quase 5% de aumento, os ovos, a bandeja de 30 passou para mais de R$20. Isso é muito pesado. A reforma tributária, ela tem que fazer uma equalização. O tributo do Brasil, além de ser extremamente complicado, tem que ser simplificado, ele não pode ser sobre o consumo. Né? Não é justo uma pessoa que compra 1 quilo de feijão por R$10 pagar o valor do ICMS, mesmo que a cesta básica tenha tido uma redução do ICMS, mas não é justo aquele que paga o ICMS, que paga o tributo sobre 1 quilo de feijão que ganha um salário mínimo, a pessoa que ganha R$100 mil paga o mesmo valor do tributo. Tem que desonerar em cima do consumo, isso passar a ser em cima da renda e do patrimônio, para que a gente tenha uma situação mais válida. Não é justo, você que está nos ouvindo aí, a gente está na situação que hoje a tabela do imposto de renda está com uma defasagem de 147%. Ninguém aguenta mais isso. A gente está pagando por essa inflação. Né? De forma que é isso que a gente fala em termos da reforma tributária, que a gente imagina que o próximo presidente eleito, legitimado pelo voto e democraticamente eleito, a gente imagina que no início da próxima gestão a gente tenha essa reforma tributária, senão a gente vai estar eternamente aqui se lamentando dos valores dos preços, notadamente nessa parte dos alimentos. Quando a gente fala de combustíveis, a gente consegue notar de uma forma mais visível, por exemplo, né? Porque tem a redução lá nos postos de combustíveis e no supermercado às vezes demora até essa redução quando é anunciada. Por quê? Olha, a cadeia comercial é muito dinâmica, né? A comercialização é um processo muito complexo. Quando a gente fala em preço de alimentos, a gente está falando de uma série de fatores de produção que leva à composição dos preços. O combustível está tendo uma redução bem relativa alta em função da situação internacional, está melhorando a situação do barril do petróleo, além da situação da redução do ICMS, mas já os alimentos, isso acontece de forma mais gradual. A gente tem questão de alimentos de sazonalidade de produtos. Estamos passando agora um problema muito sério em relação ao leite e os derivados. Estamos no período da entre-safra, né? Então, os gados criados de hotel, como os criadores costumam dizer, estão nos custos, menos alimentação, menos produção, e isso impacta diretamente. Agora, possivelmente, isso vai de junho até outubro, deverá estar havendo a safra deve estar voltando, a produção do leite, lá para outubro começa a melhorar a situação dos laticínios, mas é a cadeia produtiva e a sazonalidade, é a questão da composição de preço, não é só frete. Nós temos uma guerra, um conflito internacional que tirou de circulação algumas mercadorias importantes, né, na área de soja, de girassol e tudo, que são produzidos bastante na Rússia e na Ucrânia, que deixaram de entrar na composição da cesta mundial. Então, esse ciclo da cadeia produtiva ela é muito grande, os alimentos vão continuar caindo no preço, é verdade. Vamos ter, possivelmente, essa semana, anúncio de uma nova deflação. Acredito que a gente venha com a deflação aí de perto de 0,50 ou mais, mas, de novo, não haverá um impacto muito grande na parte dos alimentos, mais concentrado em energia e nos combustíveis. Na primeira resposta do senhor, o senhor apresentou algumas dicas de como economizar, de como poupar recursos para que consiga economizar de fato, né? E aí eu queria que o senhor reforçasse essas dicas para quem está nos acompanhando de como pode economizar aí no consumo dos alimentos. Olha, sair de casa realmente com sua lista bem objetiva, feita daquelas coisas mais essenciais, algumas coisas supérfluas, a gente tem que cortar nesse período, procurar os dias, tem dia de feira da carne, dia de feira da fruta, dia de feira da verdura, procurar ir ao supermercado, infelizmente, mais de uma vez, para que você possa aproveitar notadamente dessa situação. Alguns supermercados estão lançando também uma promoção bem interessante, que são aqueles produtos que estão próximos do vencimento, tem tido redução até 50%. Se é um produto que você vai consumir de imediato, vale a pena, tem que ficar atento em relação à data do vencimento. Vale a pena você comprar uma promoção dessas vezes com 50%, desde que o consumo seja imediato. Não fuja da sua lista, infelizmente não é bom ir ao supermercado levando criança gosta de colocar um pouquinho de guloseima, né? Não vá ao supermercado nunca com fome, que você com fome você tende a pegar outras coisas supérfluas, né? De forma que o brasileiro hoje, como eu digo, ele vive eternamente fazendo rodízio
rodízio de compra, né? Rodízio dos produtos. Um mês paga água, outro mês paga a luz, conforme você estava colocando. Um mês ele paga a prestação da casa própria, o aluguel, o outro do cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser um grande aliado para você, desde que você saiba usar o cartão de crédito, sempre lhe fazendo a liquidação dele de imediato. Nunca entre no rotativo, porque o rotativo ele leva a juros que é mais de 370%, e é um buraco grande no orçamento de todo mundo. Ficar atento a essa situação, o momento exige do brasileiro muito jogo de cintura para que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades do dia a dia que os brasileiros estão enfrentando. Mas eu lembro sempre, né, independência ou vida é mais importante do que independência ou morte.